nossa jornada, chegando no fim de ministrações desse ano. Todos os anos nós viajamos a algumas cidades do Brasil. E essa tour, e o nome é tour porque a gente viaja, só isso. Mas é um seminário bíblico. E todos os anos o Senhor nos dá uma palavra específica sobre aquilo que nós vamos ministrar. No ano passado nós falamos sobre o drama do sofrimento humano. E foi tão lindo o que o Senhor fez ao compartilharmos a vida do apóstolo Paulo. Alguém aqui assistiu? Levanta a mão se você assistiu. Glória a Deus. Se você não assistiu, tem ele na íntegra no YouTube. E quando foi no ano passado, no fim do ano, quando eu comecei a orar sobre aquilo que o Senhor queria compartilhar nesse ano de 2023, eu senti claramente o Senhor falar comigo algo muito especial que me remeteu à visão do profeta Ezequiel. É que não basta a gente ficar em pé se a gente não sabe para onde vai. Eu creio que no ano passado Deus levantou muitas pessoas, mas eu creio que esse ano é um ano de dar destino, de dar propósito, de levantar um grande exército. A Bíblia fala que o profeta Ezequiel estava diante de um monte de ossos sequíssimos e o Senhor manda que ele dê uma palavra profética. Aqueles ossos começam a ganhar carne, começam a ganhar pele. E em primeiro lugar eles voltam à condição humana. Mas logo em seguida o Senhor diz: profetiza, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Diz: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos para que ganhem vida. E à medida que o profeta começava a orar, veio sobre eles o ruá de Deus, o sopro de vida. E aqueles corpos amontoados se tornaram em um grande exército. Eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco, né? Muitos talvez já foram ossos sequíssimos, passaram por um processo de ganhar carne, pele, mas em algum momento da vida estavam corpos amontoados, sem saber para onde ir nem o que fazer. Eu creio que essa noite de realinhamento do Senhor nos levantar, nos dar destino, soprar sobre nós o fôlego de vida, para que a gente possa cumprir o seu propósito e a sua missão, a missão que Ele mesmo determinou para nós aqui na terra. É fato de que todos nós que somos cristãos temos uma ânsia, um desejo de cumprir o nosso propósito, o nosso chamado aqui na terra. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Como descobrir o meu propósito? As pessoas estão tão desesperadas para descobrir o seu propósito. Mas a verdade é que mais importante do que conhecer o nosso propósito é conhecer a nossa verdadeira identidade. Porque quando conhecemos a Deus, quem Ele é, quem nós somos nele, fatalmente o nosso propósito se nos apresenta. Fatalmente conhecemos também a nossa missão aqui na terra. Então esse ano eu resolvi compartilhar sobre esse tema que eu amo ministrar. Você já deve ter ouvido aí, eu tenho dezenas de pregações sobre isso. Mas eu orei e perguntei sobre quem o Senhor quer que eu compartilhe. É verdade que a Bíblia está recheada de histórias de homens e mulheres de Deus no quesito identidade. Mas tem um que eu digo que é o case de sucesso de Deus, Moisés. Moisés é o case de sucesso de Deus no tema resgate da identidade. Do que um resgate de identidade pode fazer na vida de um ser humano. Então hoje você será convidado a mergulhar no texto bíblico de maneira profunda, de maneira expositiva, mas também receber aplicações práticas sobre o que a história de Moisés tem para nos ensinar. É fato que à medida que nós ensinarmos sobre o que Moisés enfrentou, sobre aquilo que ele passou, você pode se encontrar no meio das entrelinhas, você pode se ver na vida de Moisés em alguma circunstância. E você vai perceber que se o Senhor foi capaz de fazer na vida dele, é capaz de fazer na minha vida e na sua vida também, amém? Esse seminário e todos os anos quando nós rodamos com um ano diferente é isso. É um momento de estudarmos a palavra de Deus. São 4 ministrações, é um momento de mergulharmos. É um momento de ensino, de trazer as verdades bíblicas para uma transformação na nossa vida. Então eu tenho certeza vai ser uma experiência transformadora. Queria que você prestasse o máximo de atenção. Se você tem seu caderninho aí, você pode anotar os textos bíblicos. E se você pode fazer isso no bloco de notas do seu celular. Mas eu queria que você concentrasse toda a sua força, a sua energia para caminhar comigo aqui nessa história tão linda que é a história de Moisés. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 1, do verso 6 ao verso 16. Êxodo, capítulo 1, do verso 6 ao verso 16. E depois nós vamos ler o 2, o 1 e o 2.
Se você não tem sua Bíblia, não tem problema, você pode ouvir e acompanhar com a gente. Amém? Mas se você tem, eu peço que você abra para a gente acompanhar juntos. Diz assim o texto bíblico: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram-se, tornando-se numerosos. E fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E em caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir, fala comigo, oprimir, com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Fala comigo, cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a uma cruel escravidão. Então o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Aqui é o 2, 1 e o 2. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. A gente costuma ler a Bíblia de uma maneira um pouco distante da realidade que ela nos apresenta. Às vezes, quando a gente não conhece o contexto histórico em que o texto bíblico está inserido, a gente pode ter uma visão talvez um pouco deturpada ou um pouco superficial da verdadeira história do texto bíblico. Se você, como eu, nasceu num lar cristão, frequentou escola bíblica dominical, com certeza você foi apresentado a história de Moisés de uma maneira muito lúdica, né? Talvez até um pouco infantilizada. A história do bebezinho que entrou no cestinho no rio Nilo, de repente a princesa salvou. Hoje eu quero convidar você a caminhar comigo nessa história de uma maneira um pouco mais adulta, um pouco mais próxima da realidade nua e crua daquilo que Moisés enfrentou. Moisés nasceu numa época muito difícil. Sua mãe ficou grávida em um período de muita aflição. Ela era escrava, seu marido era escravo, seus pais eram escravos, seus bisavós eram escravos, seus tataravós eram escravos, porque o texto bíblico diz que eles já eram escravos há 400 anos. Então, vivendo em condição de escravidão, aquela mulher não tinha condições minimamente humanas para gestar uma criança. O texto bíblico diz que para eles não crescerem, eles acrescentaram trabalhos forçados, trabalhos pesados, tanto a ponto de os fazer amargar a vida, ou seja, desejar a morte, perder o brilho dos olhos. Era tanto trabalho que já não se tinha mais motivo para viver. Foi nesse contexto de opressão, de miséria, que Joquebede ficou grávida. Então você imagina uma mulher sem a mínima condição de gestar, nem física, nem emocional, porque sendo escrava certamente ela vivia uma condição de pobreza, quiçá miséria, não se alimentava bem, trabalhava muito, e para piorar toda a circunstância, foi dado um decreto, que todas as mulheres grávidas, que quando tivessem à luz, se fosse uma menina, seria escrava. Se fosse um menino, seria morto brutalmente na frente da mãe. Eu quero fazer você pensar um pouco nessa história e perceber como foi difícil a origem de Moisés. Ainda no ventre, certamente ele deve ter sido duramente golpeado contra a sua identidade. Porque só pensar de maneira racional, gente. Uma mulher grávida que tem um decreto que se o filho for um menino, por um instinto natural de preservação da vida, o que é que ela ia desejar? Que fosse uma menina. Com toda certeza, Joquebede, com todas as suas forças, desejou que fosse uma menina. Por quê? Porque queria ter seu filho, porque queria sua criança. Então, por um instinto natural de preservação da vida, Joquebede deve ter desejado uma menina.
E com certeza Moisés deve ter sentido ainda no ventre materno talvez um peso de uma rejeição, mesmo que uma rejeição involuntária, mas algo dizia para ele que ele não era bem-vindo naquele tempo. As circunstâncias esmagavam ainda no ventre a identidade de Moisés. Sabe, todos nós enfrentamos dores e aflições, e às vezes essas circunstâncias, o diabo se utiliza delas para nos fazer desacreditar da paternidade amorosa e cuidadosa do Senhor. Ele vai usar circunstâncias como essa para que ele gere no nosso coração um espírito de orfandade, que faça a gente duvidar que Deus realmente nos ama, que Deus realmente nos quis. E porque nós experimentamos tanta dor e tanto sofrimento ainda no início da nossa vida. Mas sabe, se você está aqui essa noite, é porque Deus quer que todo peso ou que toda palavra de rejeição caia por terra na sua mente. E que você entenda de uma vez por todas, você está aqui porque o céu te quis. Você está aqui porque o céu te desejou. O céu sonhou com você. Você foi preservado para um momento como esse. Sabe, Deus estava, mesmo que nas entrelinhas da história, provando a Moisés isso, que ele havia sido preservado, desejado, amado. Eu amo que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que saísse, que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te dei por profeta às nações. Esse texto pode ser evocado para nós também, com o entendimento que antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe, antes mesmo da gente nascer, antes de receber um nome aqui na terra, Deus já havia nos dado um ofício no céu. Eu amo que Deus já tinha um ofício para mim e para você. Quando você nasceu, sua mãe só te deu um nome no cartório, mas Deus já havia te dado um propósito no céu. Você está aqui porque o céu te quis. Quando eu nasci, a minha mãe só colocou lá no cartório: vai ser Talita. Mas Deus já tinha escrito nas entrelinhas do céu: vai ser uma pregadora do Evangelho de Cristo Jesus. Foi assim com Moisés e é assim com você. Quando você nasceu, Deus já tinha preparado um propósito para você. Vai ser uma educadora de crianças, vai ser um professor, vai ser um empresário, vai ser um advogado, vai ser um servo de Deus, vai ser pai, vai ser mãe, vai ser avó, vai ser uma tia, vai ser uma dona de casa, vai ser alguém que vai deixar um legado, marcar a sua história. Deus já nos deu um ofício antes mesmo de termos um nome aqui na terra. E nada que aconteceu na nossa vida vai nos impedir de viver aquilo que Deus mesmo planejou para nós. Moisés poderia ter morrido. Você consegue imaginar que um cestinho, uma criança em um cestinho, gente, frágil, no meio de um rio, com todas as intempéries que isso poderia provocar, foi o objeto, o símbolo da proteção de Deus na vida de Moisés. Assim também é na nossa vida. Eu amo que nos piores dias da nossa vida, Deus tem sempre um cestinho para nos abrigar. Nos piores momentos da nossa vida, Deus sempre prepara um cestinho para nos proteger, para nos livrar da morte, para preservar a nossa vida. Você pode olhar para a sua história e pensar: eu poderia ter morrido, eu poderia ter sucumbido naquela traição, naquela depressão, naquela enfermidade. Você está aqui porque Deus preparou um cestinho para te proteger, para preservar a sua vida. E não importa a origem dolorosa que você passou, há um propósito de Deus para você. Você precisa enxergar a paternidade amorosa e cuidadosa do Senhor nas entrelinhas da sua história. Eu amo que a Bíblia diz no Salmo 139 que o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe, fio a fio, como que um trabalho de um tecelão, nos preparando, nos formando para viver algo maior. Moisés enfrentou uma origem dolorosa, mas ele não somente enfrentou uma origem dolorosa, ele também enfrentou um grande conflito interior. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, do verso 3 ao verso 10, diz assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e com betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Então a filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho,
E aí as servas encontram, se vê aquela criança. O menino estava chorando, a irmã chega, fala que pode conseguir uma ama. A filha do faraó não somente adota, como devolve Moisés para os braços da mãe para amamentar. É uma história, como eu costumo dizer, cinematográfica e apoteótica. Eu gosto de dizer que a gente não precisa de Netflix quando a gente tem a Bíblia, é verdade ou não é? Porque as histórias bíblicas, elas são tão envolventes, elas são tão maravilhosas, que se você ler a Bíblia, você vai mergulhar num filme muito melhor. O texto diz que inacreditavelmente Moisés é preservado. O primeiro milagre é ele ter conseguido ficar vivo durante 3 meses. Porque uma criança de 3 meses só sabe chorar, né, gente? A mãe esconder ele por 3 meses já foi um grande feito. Depois disso, quando ela coloca ele no cestinho, ele é encontrado pela filha do faraó. Mas eu quero fazer você pensar o quão duramente ele foi golpeado na sua identidade. Uma mulher, quando ela está grávida, parece que tudo ao redor dela comunica para a criança que aquela criança é aceita, que ela é amada, que ela é bem-vinda ao mundo. A gente não pode ver um bebezinho, é fofo. A gente não pode ver uma mulher grávida que a gente quer fazer o quê? Quer passar a mão na barriga. A gente paparica, a gente dá a melhor comida, o melhor lugar para sentar. Tudo comunica àquela criança que ela está trazendo festa, alegria. Ainda mais num tempo como hoje, né? Vamos falar a verdade. As mulheres, quando descobrem que estão grávidas hoje em dia, que vai fazer o chá de revelação. Na minha época não tinha isso, não. Gente, é uma verdadeira festa de 1 ano de criança. Fogos azul, rosa. O bolo se partir no meio. Dentro é rosa, é menina. Se for azul, é menino. Chama a família, faz um verdadeiro buffet. Você ri, mas deixa eu te dizer, tudo aquilo comunica para a criança que ela é amada. Agora pare e pensa na perspectiva de Moisés. Nasceu e o mundo não lhe disse bem-vindo. Nasceu e tudo ao redor de Moisés parecia dizer, não era para ter nascido, não era para estar aqui, não era para você ter nascido num tempo como esse. Porque você veio, menino. Você consegue perceber que tudo comunicava a Moisés um padrão de rejeição. E aí quando ele é entregue à filha do faraó, ele recebe um nome, mais uma marca na sua identidade. Moisés. Moisés significa tirado das águas. E talvez também, de maneira lúdica, a gente viu, que lindo, tirado das águas. Mas eu quero fazer você pensar sobre outra perspectiva. Você já parou para pensar que todas as vezes que Moisés ouvia o nome dele, Moisés, Moisés, ele ouvia, tirado das águas. Aquele nome era uma lembrança diária que ele havia sido lançado no rio por quem deveria amá-lo e protegê-lo. Aquele nome era uma lembrança diária que ele tinha sido lançado no rio Nilo. E deixa eu te dizer, na nossa vida nós teremos dores, sofrimentos e sempre teremos 2 perspectivas para enxergar a nossa história. Primeira perspectiva que o inimigo quer que a gente veja. Olha só, você foi lançado nas águas. Você foi jogado, olha, colocaram você no rio. Coitadinho de você. Mas Deus tem sempre uma nova perspectiva para dizer, não. Você não foi lançado nas águas. Você foi livrado das águas, é diferente. Qual é a minha escolha e a sua escolha hoje? Ao olharmos a nossa história, o que é que a gente vai escolher, ouvir? Fomos lançados ou fomos livrados? Porque muitas pessoas não conseguem viver o propósito de Deus para a sua vida por causa disso. Elas preferem abraçar a voz do inimigo que diz, você não foi amado, você foi rejeitado, ninguém nunca te ajudou, olha o que fizeram com você, olha a sua história. Você precisa olhar para a sua história e dizer, não, eu não fui lançado. Eu fui livrado por um Deus poderoso, uma mão forte e poderosa que me preservou a vida. Talvez você está aqui hoje e você passou a sua vida inteira se vendo como uma vítima da sua história. Você se vê como uma vítima de um abuso que você sofreu. Você se vê como uma vítima de uma traição que você passou. Você se vê como uma vítima de uma perda que você experimentou. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, você não é uma vítima, você é um sobrevivente. Você é um sobrevivente de um abuso. Você é um sobrevivente de uma traição. Você é um sobrevivente de uma morte. Você está aqui, olha para você. Você é um sobrevivente. E
E é assim que você precisa enxergar a sua história. Não importa a origem dolorosa, não importa o que você passou. Não deve ter sido fácil para Moisés. Ele viveu muitas perdas, muitas dores. O desmame na cultura egípcia era feito de 3 a 5 anos. Então para comigo e pensa. Ele foi criado pela sua mãe, amamentado pela sua mãe. E quando fez 3 ou 5 anos, ele foi arrancado da sua mãe e levado para outra família. Ele viveu durante 5 anos sobre uma cultura de um único Deus que esperava uma promessa. De repente ele é levado para outra cultura de muitos deuses que oprimiam o seu povo. Certamente Moisés deve ter pensado: por que eu ainda tão cedo experimentei tantas dores? Por que eu ainda tão novo fui tão duramente golpeado? E será que eu realmente sou querido e amado por essas pessoas? Ou será que o que elas sentem de mim é apenas pena? Certamente muitos pensamentos duvidosos devem ter pairado na mente de Moisés. Ele vivia uma verdadeira crise de identidade. E aí, no meio disso tudo, ele resolve agir na própria força, no braço da carne. Êxodo capítulo 2, do verso 11 ao 21 diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esse texto mostra que aqui Moisés estava com aproximadamente 40 anos de idade, ou seja, ele já estava sendo criado na cultura egípcia há aproximadamente 35 anos. E aí, com 40 anos, ele tem um desejo absurdo, uma vontade de se estabelecer, de firmar sua identidade, de receber reconhecimento, aceitação. E ele se identifica como um hebreu. Ele diz: eu sou um hebreu. Então, para defender um hebreu que estava apanhando, ele vai lá e mata um egípcio e se torna um assassino. Quantas vezes nós também não fizemos o mesmo, né? Quantas vezes desejando a coisa certa, desejando ser amado, ser aceito, desejando um lugar de compreensão, não fizemos da maneira errada. Moisés desejava impor a sua identidade e fez isso da maneira que não deveria fazer, matando um egípcio. Às vezes, nessa ânsia, a gente termina falando como não deveria, agindo como não deveria. E por causa disso, Moisés teve que fugir para o deserto. Sabe, muitas pessoas que estão aqui, talvez fugiram para o deserto. Depois de um erro, depois de uma decisão infundada, depois de ter tomado uma decisão, ter tido um comportamento que não deveria ter. Mas o passado ainda as aprisiona. É por isso que nós precisamos falar isso na igreja. Porque existe uma diferença de salvação e libertação. Muitas pessoas estão salvas, mas precisam ser libertas de um passado que as aprisiona, de uma história que nunca foi reconstruída. Moisés precisava disso. Ele vivia uma eterna crise. Imagina a sua mente: e agora o que é que eu sou? Eu sou um egípcio ou sou um hebreu? Sou amado ou fui rejeitado? Sou filho de Joquebede ou filho da filha de Faraó? Fui lançado nas águas ou fui livrado das águas? Sou um libertador ou sou um assassino? Sou adorador de um único Deus ou de muitos deuses? Quem eu sou? Um escravo ou um príncipe? Moisés precisava ter um encontro com Deus para ter um encontro com a sua verdadeira identidade. Amém? E aí, quando Moisés foge para o deserto, foge para não morrer, fica com medo de ter sido descoberto por todos, ele tem um encontro com o Senhor ali no meio do deserto. Eu gosto de dizer que eu amo imaginar as cenas bíblicas. Eu fico pensando quando Moisés chegou no deserto de Midian, que ele encontrou com Jetro,
que o fez dele um pastor, que fez... Ui, que sujo! Pois oh, a bichinha. É normal, gente. Criança, eu tenho 3. Perdão. Quando ele chegou no deserto, que teve um encontro com Jetro, eu acho que Jetro olhou para Moisés assim e fez assim: rapaz, eles são um bonitão, fortão, vou fazer dele meu genro. Porque eu não sei vocês, mas eu imagino Moisés assim, tão bonito, aquele homem forte, sarado, malhado na academia real do Egito. Ele vai parar no meio do deserto, gente. Um camarada que foi criado no palácio pela filha do faraó. Com certeza comeu as melhores comidas, teve os melhores professores. O Egito era uma sociedade avant-garde na sua época. Eles eram mestres na engenharia, no embalsamento, na astronomia. Foi criado pelos melhores, como diz no meu Nordeste, a pão de ló. Comia as melhores comidas, dormia no colchão de fios egípcios. E de repente ele vai parar onde? No meio do deserto, no meio do nada. E ali ele se casa com uma mulher chamada Zípora. E o seu sogro Jetro faz dele um pastor. Para comigo e pensa que sofrimento. A pessoa ter tudo, de repente não ter nada. A pessoa viver num padrão e de repente virar um tangedor de bicho. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. E ali no meio do deserto, cuidando de ovelhas obstinadas, começou o processo de resgate de identidade na vida de Moisés. Eu fico imaginando ele ali e pensando: eu sou uma promessa que não vingou. Eu sou um fracasso, um verdadeiro fracasso. Nem experimentei a glória dos egípcios, nem morri lutando por aquilo que eu realmente acreditava. Agora estou eu aqui no meio desse deserto, cuidando de bicho. Alguém que foi criado na academia do Egito para ser um grande governador. Alguém que tinha sido treinado. E eu amo que ali, no retrato mais escancarado do fracasso de Moisés, ele tem um encontro com Deus. Eu amo que Deus sempre nos encontra, não é? No retrato mais escancarado do nosso fracasso. No momento de dor, de desespero. No momento que a gente olha para a nossa história e diz assim: não tem mais jeito. Não dá mais. Não vai mais para frente. Acabou tudo. Deus aparece. E Deus apareceu no meio de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, não se consumia. Então o Senhor começa a falar com Moisés ali. Eu amo que as primeiras palavras que Deus fala são tão especiais, são como uma flecha no coração de Moisés. Ele diz: Moisés, eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. A gente pode olhar para esse texto e achar que é tão simples, mas não. Quando Deus olha para ele e diz assim: eu sou o Deus do seu pai, Deus estava dizendo assim: Moisés, você tem uma raiz santa. Ele estava dizendo: eu sou o seu Deus, sou eu quem te dou identidade. Não é o que as pessoas dizem ao seu respeito, sou eu que posso dizer se você é hebreu ou não. E eu estou aqui para te dizer: sim, você tem uma raiz santa. Eu sou o seu Deus, o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus começa a fazer um resgate na identidade daquele homem que havia conhecido muitos deuses, mas nenhum pai. Deus começa a dar senso de propósito, de significado para Moisés. Ele começa a dizer: Moisés, se nem os hebreus te aceitaram como hebreu, não se preocupa, sou eu que digo quem você é. Talvez você chegou aqui, você pensou: nem minha própria família me reconheceu, me aceitou como algo. Eu vivi tanta rejeição e tantos processos difíceis na minha vida. Deixa eu te dizer, talvez até hoje você está procurando significância em pessoas que não podem te dar. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode olhar para você e dizer: você é meu filho, minha filha, te criei para um propósito. Deus estava fazendo um resgate na identidade de Moisés. E eu amo que logo depois que ele faz esse resgate, ele continua. Êxodo capítulo 3, versículo 5 diz: então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Todas as vezes que nós vamos ter um encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro com Deus,
Ele sempre vai fazer um resgate na nossa identidade. Ele vai dizer quem nós somos. Ele vai nos dar filiação. Ele vai nos amar. Ele vai dizer: eu sou seu pai. Levanta. Olha para você. Olha para sua raiz. Olha quem você é. Não se despreze. Você tem uma raiz santa. Mas logo em seguida ele vai fazer um convite. Um convite para viver uma vida em santidade. Deus nunca vai nos dar significância, identidade e propósito sem antes nos mostrar como viver isso. Não se iluda, tem gente que só quer uma parte da Bíblia. Ela quer ler quando Deus diz que ela é especial, que ela é filha, que ela tem propósito, mas não quer ler a parte que ela precisa andar como tal para viver isso. Então Deus olha para Moisés e diz: Moisés, tire as sandálias que você está, pois o lugar que você está é santo. Deus estava dizendo: Moisés, você precisa tirar tudo aquilo que me isola de você. Todo isolante que impede você de conhecer a mim, de conhecer a minha identidade, de conhecer de verdade quem eu sou. Porque muitas pessoas, quando a gente fala sobre identidade, acham que falar sobre identidade é conhecer a si próprio, os seus dons, seus talentos. Não! Conhecer a sua identidade é sobre conhecer a Deus e Ele mesmo te apresentar quem é você, qual o seu propósito e o que Ele mesmo depositou dentro de você. Foi isso que foi acontecendo na vida de Moisés. Ali no meio de uma sarça, o Senhor disse: tire as sandálias dos seus pés. Deus estava dizendo: Moisés, você precisa andar conforme o meu padrão agora. Eu tenho algo grande para você, Moisés. Um dia você será um libertador, mas para ser um libertador, você precisa conhecer a minha santidade. Porque a gente tem uma falsa impressão e a gente pensa: Moisés já era crente, Moisés era santo, consagrado. Não, gente. Moisés passou 40 anos na cultura do Egito. Os egípcios eram um povo perverso, idólatra, promíscuo, adúltero. Era um povo que adorava muitos deuses. Os egípcios eram tão politeístas que eles acreditavam que todos os deuses tinham nascido de um único Deus pré-existente, que no meio do tédio teve relações sexuais com a sua própria sombra, e daí surgiram todos os deuses. Os egípcios eram tão promíscuos que eles aceitavam toda a sorte de crueldade, de escravidão, de prostituição. Você nunca se perguntou por que na Bíblia, quando fala da morte do primogênito, da última praga, diz assim: não houveram casas em que não houvessem mortes, no plural, se primogênito é só um? Porque numa mesma casa havia mais de um primogênito, fruto do adultério. 1, 2, 3, 4, 5. Ele havia sido criado nessa cultura. Deus precisava dizer assim: Moisés, você precisa de um padrão de vida diferente. Você precisa conhecer a minha santidade. Você precisa de mudança de vida. E deixa eu te dizer, quando nós vamos ter um encontro com Deus e um encontro com a nossa identidade, Ele vai nos dar um resgate, mas Ele também vai nos fazer um convite de conhecer o nosso problema, para que a gente possa solucioná-lo junto com Ele. Eu sempre digo que o nosso maior problema é não conhecer o nosso problema. O nosso maior problema é achar que a gente não tem um problema. Então é um grande problema você se ver sem problema. Se é que você me entende. Todos nós temos algo para consertar. Todos nós precisamos de ensino, de tratamento. E depois que Ele convida a santidade, Ele convida a superação da incapacidade. Aos 80 anos Ele convida Moisés para viver o seu chamado. Porque aqui nesse encontro na sarça, Moisés já estava com aproximadamente 80 anos. A história dele é dividida em 3 blocos de 40. Os primeiros 40 no Egito, os próximos 40 no deserto de Midian. Então quando Moisés tem aquele encontro no meio da sarça, ele já estava com 80 anos. Eu não sei vocês, mas eu digo assim, Deus tem senso de humor. Vamos falar a verdade. Chamar o cara com 80 anos. Eu acho que Moisés deve ter pensado: poxa Deus, obrigada, assim. Me sinto super honrado do Senhor me chamar, mas estou achando que o Senhor chegou atrasado na minha vida. Né? Eu já estou com 80 anos, Deus. Deus precisava chamar Moisés para superar todo sentimento de incapacidade. De entender que é algo que depende exclusivamente do Senhor. Eu fico imaginando ele dizendo: Deus, não vai dar agora. Porque se o Senhor tivesse me chamado quando eu estava com 40 anos, quando eu estava na força, no vigor, quando eu tinha acabado de sair do Egito, eu estava tão bem treinado, não é? Na escola do Egito. Agora eu fiquei 40 anos no deserto, virei um ogro, sem mais nem comer de garfo e faca. Esqueci tudo. Certamente ele tinha esquecido. Sim ou não? Sim ou não, gente?
A gente ensina uma coisa pro filho hoje, parece que amanhã não falou nada. Que dirá 40 anos no deserto. E aí o Senhor faz um convite. E ele disse assim, Deus, não vai dar. E Deus, agora que dá. Quando você diz que não dá, é que dá. Quando você chega num lugar de dependência completa de Deus, é aí que você prova que você está pronto para viver o propósito. Quando você diz, Deus, olha, não posso. E Deus diz, pode. Porque não é sobre você. É sobre o que eu posso fazer através de você. O Senhor estava fazendo um convite para superar todo o sentimento de incapacidade. Deus era capaz de transformar um escravo em um libertador. Você consegue perceber que lindo? De escravo a libertador. O encontro com Deus faz isso com a gente. Ele é capaz de pegar um escravo e transformar em um libertador. Ele é capaz de pegar um escravizado e levantar como príncipe. Mas para isso nós precisamos nos render para ter esse encontro com Deus. Amém? Glória a Deus, Moisés passou por esse momento de encontro com Deus, de resgate de identidade, de mudança de vida. E aí quando Deus chama ele com 80 anos, que ele se vê incapaz, ele começa a dar algumas desculpas para Deus. Moisés respondeu assim, em Êxodo capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou. Gente, eu amo que todas as vezes que a gente faz perguntas tolas para Deus, Ele nunca responde. Ele sempre faz outra pergunta que faz a gente pensar, por que eu perguntei? Talvez você está aí, Deus nunca me responde. Eu preciso te dizer, talvez sua pergunta é tola, Ele não vai te responder. Ele vai te dar outra pergunta que vai fazer você pensar e nunca mais perguntar sobre isso. Moisés estava, Deus, e se eles não acreditarem em mim, Deus? E se eles não acreditarem que o Senhor me apareceu? Aí Deus faz uma pergunta, o que é que tem nas suas mãos? E o que é que tinha na mão de Moisés? Uma vara, um cajado. Jetro tinha feito dele um pastor. Você já percebeu quantas vezes a gente faz tantas perguntas para Deus? A gente diz, Deus, como é que vai ser? Deus, como é possível? A gente não vê saída, a gente não vê algo que pode mudar, porque a gente sempre está olhando para aquilo que Deus deu para o outro. Deus está perguntando para mim e para você, o que é que tem nas suas mãos? Porque já está nas suas mãos. Quantas vezes a gente está procurando um instrumento, uma habilidade, algo para cumprir a nossa missão aqui na terra, o nosso propósito, e a gente diz, Deus, não dá, ninguém vai acreditar, eu não tenho nada. Deus diz, o que é que tem nas suas mãos? Olhe para as suas mãos. Parece louco, né? Um simples cajado, um símbolo talvez insignificante. Era Deus dizendo, eu já confiei a você, eu já coloquei algo nas suas mãos. O que é que tem nas suas mãos hoje que você ainda não enxergou? Deus está fazendo um convite para mim e para você. O que é que tem nas suas mãos? O que foi que Ele já te deu que você ainda não percebeu? Ele disse, Moisés, o que é que tem nas suas mãos? Moisés disse, uma vara. Ele disse, então faça o seguinte, Moisés, joga a vara no chão. E aí quando Moisés joga a vara no chão, a vara vira o que, gente? Uma cobra. Vamos aqui comigo, para ninguém dormir. Uma serpente, uma cobra. Gente, parece que quando as coisas estão ruins, piora, não é? Moisés já estava no meio daquela tensão. De repente a vara vira uma cobra. E como se não bastasse virar uma cobra, Deus olha para Moisés e diz, pronto, Moisés, agora pega a cobra pela cauda. Tem momentos na nossa vida que a gente está assim, né? Deus manda a gente jogar a vara no chão, vira uma cobra, a gente, poxa Deus, eu queria que facilitasse. Aí quando a gente pensa que Deus vai ajudar, Ele diz, não, estou mandando você pegar. Primeiro Moisés deu uma carreira, eu não julgo não, porque eu também correria se eu visse uma cobra. Depois Deus faz o convite para Moisés pegar a cobra pela cauda. Eu quero pensar com você também algo.
esse enfrentar a cobra. Desde que o mundo é mundo, se entende a serpente como um animal que é o símbolo de Satanás, do inimigo das nossas almas, do nosso adversário. É assim na Bíblia, desde o Antigo Testamento, no Gênesis, quando a serpente aparece, Adão e Eva, mas também no Novo Testamento, o apóstolo João fala em Apocalipse por 2 vezes da antiga serpente. Só que os egípcios, eles veneravam as cobras, eles adoravam as cobras, porque eu disse, era um povo pagão, era um povo idólatra. É só lembrar dos filmes, o que é que tinha no turbante do faraó? Uma cobra. Então quando Deus olha para Moisés e diz, Moisés, pega a serpente pela cauda, é como se Deus estivesse dizendo assim, Moisés, você está aí diante do seu passado, ou você enfrenta ele na ousadia do Senhor, ou você vai passar o resto da sua vida fugindo. Deus também vai fazer esse convite comigo, com você. Ele vai dizer, olha Moisés, você está aí diante do Egito, que te aprisionou por 40 anos. Ou você tem coragem, ousadia, fé suficiente para pegar pela cobra, enfrentar teu passado e cumprir o teu destino profético, ou você vai passar o resto da sua vida, Moisés, fugindo no deserto. Qual é a serpente que hoje você precisa pegar pela cauda? O que é que você precisa enfrentar hoje para cumprir aquilo que o Senhor te determinou cumprir? Aquela serpente tinha vindo para acusar, paralisar Moisés. Mas Deus estava precisando dizer, olha, só posso te revelar o seu futuro quando você tiver um entendimento de enfrentar o seu passado. Muitos de nós que estamos aqui precisamos disso, gente. Precisamos enfrentar aquilo que nos aprisionou um dia. E na ousadia do Senhor dizer assim, não vai mais me aprisionar. Eu não preciso te dizer, não é fácil. Eu já precisei pegar serpentes pela cauda. Eu já precisei enfrentar circunstâncias difíceis, dolorosas. Eu já precisei perdoar. Eu já precisei pedir perdão quando quem deveria me pedir perdão era o algoz. Isso é pegar o nosso passado pela cauda. É ter coragem e ousadia o suficiente para dizer, isso não vai me paralisar mais. Isso não vai mais me aprisionar. Aquela maneira sobrenatural que Deus encontrou de transformar uma vara numa cobra, era Deus dizendo, Moisés, eu quero que você enxergue o meu poder quando você é capaz de fazer aquilo que eu te mando fazer. Mas não foi só a cobra. Houve um segundo momento sobrenatural na vida de Moisés. Um momento de restauração da lepra. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 4, do 6 ao 8, diz assim, disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no seu peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe, pois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Eu amo esse episódio, é simbólico para nós. Porque muitos estudiosos e muitos teólogos usam essa história para falar do poder regenerador de Cristo Jesus através da salvação, o perdão dos pecados. E amém por isso, mas hoje eu quero fazer você pensar sobre outra perspectiva. Quando Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, coloca a mão no seu coração, Moisés. Ele coloca a mão no coração. Aí Deus diz, agora tira, Moisés, e olha. Quando ele olha, a sua mão está leprosa. Depois Deus manda pôr novamente e a mão fica curada. Meditando sobre esse texto, pensando sobre tudo que a gente ia viver esse ano e construindo essa história de Moisés sobre a perspectiva da identidade, é algo tão lindo que Deus falou comigo. É que às vezes Deus precisa nos mostrar o real estado do nosso coração. A gente vai precisar examinar o nosso coração antes de viver o nosso propósito. A gente vai precisar ver o real estado, porque muitos de nós estamos com o nosso coração leproso. Pelas mazelas, pelas dores que nós enfrentamos, por aquilo que ainda está lá. Então Deus está dizendo assim, Moisés, tem algo grande para você viver, Moisés. Você vai ser um grande líder, você vai ser um grande libertador. Mas antes, Moisés, eu preciso que você examine o seu coração, porque eu preciso que você se deixe ser curado. Talvez você está aqui porque Deus precisa te dizer isso hoje. Examine o seu coração. Olha o quanto de falta de perdão, de ressentimento, de mágoa, de amargura. Tem algumas mazelas, tem algumas lepras aí que você precisa examinar. E não somente examinar, me permitir curar, tocar, restaurar.
Porque uma pessoa, quando ela é curada dentro, se exterioriza do lado de fora. Uma pessoa verdadeiramente livre, curada, ela não precisa ficar gritando para todo mundo: olhem para mim, gente, olhem como eu sou curada, olhem como eu sou. Não, fato, se vê. Mas tem tantas pessoas tão doentes ainda, e tem tanta gente tão doente fazendo pessoas sãs ficarem doentes, não é verdade? Tem tanta gente que usa a narrativa para oprimir, escravizar. É muito difícil lidar com pessoas que precisam de cura. Tem gente que eu digo: pelo amor de Deus, melhore. Mulher, assista as minhas pregações, leia meu livro. Porque tem gente que assim não tem uma identidade restaurada. É por isso que a gente está aqui, gente. É para ser curado. Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cientes do seu propósito, seguros de quem são em Deus, não vão se paralisar. Mas para isso você precisa ter um coração curado. Porque tem muita gente que é processado. Eu gosto de chamar de processado para não chamar de complicado. Porque complicado é uma palavra forte, não é? Infelizmente, eu como pregadora do Evangelho de Cristo Jesus, eu tenho que inventar essa dificuldade de não poder dizer tudo o que eu quero. Eu tenho que pegar algumas palavras e usar uns eufemismos, feito eu fiz hoje no meu vídeo, com aquela abençoada. Já ia dizer uma coisa sobre ela, que falou besteira. Aí o irmão disse assim: pastor, isso não é ignorância, não é maldade. Eu digo: pois é, eu não posso falar a palavra que eu queria. Aí eu falei ignorância. Porque tem gente que é assim, ela precisa de cura. É gente processado na vida. E você identifica fácil um processado. Você identifica fácil. Olha, eu sempre conto essa história, porque foi uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Uma vez eu fui pregar numa igreja. E é muito engraçado que sempre em toda igreja tem uma salinha atrás, que é o backstage. Aqui tem. A gente não pode mais nem chamar backstage hoje em dia, porque tem gente que vai dizer: backstage, isso é coisa de artista. Gente, o mundo tá chato, né? Você diz assim: eu vou na sala VIP. VIP tá se achando very important. A sala do pastor, que o pastor recebe o convidado, que ora antes de entrar. Gente, tem hora que eu não tenho mais paciência. A gente tem que explicar tudo. É verdade ou não é? Pois bem, eu estava nessa salinha. Me levaram lá. Quando eu cheguei, uma das meninas que estava no backstage, claramente ela gostava de mim. Você vê quando a pessoa gosta de você, ela abre um sorriso daqui até aqui quando ela lhe vê. Eu vi que ela gostava de mim. Eu disse: essa é certeza que vê as pregações, lê os livros. Ela: pastora, você quer alguma coisa? Aí tem uns pãezinhos de queijo assim, uns sanduíches, um lanchinho. Você quer alguma coisa? Você quer que eu coloque um pão de queijo para você? Eu disse: não quero não, amada, obrigada. Eu não tenho o costume de comer antes do culto. Eu sempre como depois. Aí ela fez assim: você quer um lanchinho? Eu disse: não quero não. Ela quer um pão de queijo? Eu não. Quer um sanduíche? Não. Ela quer um refrigerante? Eu disse: eu não tomo refrigerante. Eu digo: meu Deus, eu vou ter que aceitar alguma coisa. Quer um suco? Ela quer uma água? Eu disse: uma água eu quero. Aí ela fez assim: ó, com gás ou sem gás? Aí eu fiz com gás, porque eu gosto de água com gás. Quem me conhece sabe, eu tomo muita água com gás. Na hora que eu disse isso, que ela abriu o frigobar, não tinha água com gás. Aí ela ficou tão desnorteada que ela fez assim: pastora, não tem. Mas fique tranquila que aqui do lado da igreja tem um posto. E tem um posto mesmo de gasolina. Eu vou comprar água com gás, em 1 minuto eu chego. Eu digo: mulher, não precisa. Mulher, eu só disse água com gás porque tu me ofereceu. Fique pá, me dê a água normal. De jeito nenhum, pastor, eu faço questão, eu vou comprar água com gás. E eu, por gentileza, permiti que ela fosse comprar água com gás. Quando uma pessoa ama você, ela é gentil. Gente, sem mentira nenhuma, quando essa moça saiu, tinha mais 2 na salinha do backstage, só que estavam no corredor, em outro canto. Eu ouvi quando uma virou para outra e fez assim: olha, ó, tá vendo? Ó, a pessoa fica famosa, só bebe água com gás. Eu fiquei em choque. Eu disse: eu não acredito no que eu estou ouvindo. Mas eu não tive dúvidas. Eu cheguei nela e disse: mulher, melhore em nome de Jesus, melhore. Ela regalou o olho, ela não acreditou que eu ia fazer isso. Eu disse: olhe só pra mim. Você viu que não foi isso que aconteceu. Você viu que a irmã me ofereceu água com gás. Você viu que eu não exigi nada. Eu nunca exigi nada, gente. Indignada eu fiquei. Eu digo: logo eu, Jesus, eu super respeito quem exige, não sei o quê. Nunca. A única coisa que tem ali no meu convite é: me dê a passagem pra eu ir e o hotel pra dormir. E uma comida pra comer.
isso, nunca fiz. Falei, gente, mulher, tu viu que não foi isso não, viu? Em nome de Jesus. Ela ficou tão desnorteada. Eu falei, não faça isso, amada. Você precisa de cura, de restauração do seu coração. Que é muito feio ver o lado ruim das pessoas quando nem existia. É procurar uma coisa que não existe. Eu falei, mulher, uma água com gás é R$2. Se bem que agora nem é mais 2, não, uns R$5, né? Sem dar R$7. Uma água com gás. Mas tem gente que é assim. Ela precisa de cura. O coração tá leproso, gente. Tem gente que é assim, ela olha pra você, ela fica assim, não, eu tenho que achar alguma coisa nessa pastora. Ela é muito gente boa, não. Tem gente que é assim, não, vou achar um defeito agora. Já sei, ela é pequena, eu digo, pois é. Essa é a verdade da vida. As pessoas olham pra mim, meu Deus, como você é pequena. Eu disse, se iludiu sozinho porque quis. Não é? E se a pessoa começar a procurar defeito em mim, eu digo, pois senta aí que eu tenho tanto pra te contar, tu nem sabe. Se eu começar a falar que tu quer 1 milhão, eu tenho. Mas tem gente que precisa de cura, de restauração. E aí no fim, o terceiro elemento, o terceiro milagre é o próprio bordão, é a aceitação do chamado. E eu amo esse momento que em Êxodo capítulo 4, do 10 ao 17, disse assim, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. A segunda momento de desculpa de Moisés. Eu não sei vocês, mas tem uma hora que dá uma raiva, né, da gente, quando a gente fala umas besteiras para Deus, né? Moisés disse, Deus, eu não sei falar bem. Aí Deus vem com outra pergunta que diz assim, o que você falou? Ele disse assim, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Deus. E quem fez o homem surdo ou mudo? Não sou eu, o Senhor? Às vezes a gente diz, Deus, por quê? Deus, eu não sei. Deus disse, quem foi que deu a boca a você? Não sou eu que te capacito, não sou eu que faço, não sou eu que posso fazer. Nós vamos precisar aceitar o nosso chamado. Eu fico pensando, se quando Moisés estava ali no meio daquele deserto, cuidando de bicho, alguém chegasse para ele e dissesse assim, Moisés, tu não sabe. Um dia essa varinha, Moisés, que está nas suas mãos, Moisés, você vai tocar no mar e ele vai se abrir ao meio. Moisés, você nem imagina, Moisés, um dia, Moisés, esse cajadozinho, essa varinha na sua mão, você vai tocar na rocha, vai sair água. Se alguém em um momento de deserto de Moisés dissesse assim, Moisés, tu não sabe. Um dia você vai pegar esse cajado, vai tocar no Nilo, ele vai virar sangue. Ele acreditaria? Certamente não. Assim como nós também, né? Quantas vezes Deus nos faz promessas no meio do deserto e diz, um dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente dentro de nós mesmos rimos. A gente diz, impossível. Olha onde eu estou. Olha quem eu sou hoje. Um tangedor de bicho. Tocar minha vara no Nilo e virar sangue. É porque a gente sempre pensa que o que nós podemos fazer está em nós, mas nós precisamos ter a nossa perspectiva de que quando aceitamos o nosso chamado sem desculpas, agradamos o coração de Deus e é Ele quem faz. Mas muitas pessoas estão respondendo à pergunta e ao chamado de Deus com desculpas. Não posso, não tenho, não faço, não dá. E às vezes até com uma desculpa de uma pretensa humildade. Eu preciso te dizer, isso é um mal que atinge a igreja. Tem gente que é assim, quando Deus chama ela para viver algo grande, chama ela para cumprir o seu propósito, ela diz, ai Deus, eu não posso, quem sou eu, Senhor, porque eu sou o pó da terra. Tem gente que é assim, ela dá muitas desculpas de que não quer cumprir o seu propósito para soar muito espiritual. Tem gente que se não disser assim, eu ia pregar uma mensagem hoje, mas agora o Espírito Santo me deu tudo e como é Ele que fala através de mim. Amém, Ele pode mudar. Sabe, mas tem gente que faz isso, vez após vez, para subjugar mesmo, numa pretensa espiritualidade muito maior do que qualquer outra pessoa. Infelizmente tem gente que usa esse argumento
porque eu nunca desejei isso. Tem gente que quando Deus chama ela para o chamado, para o ministério, porque eu nunca quis, meu Deus, eu nunca quis, nunca desejei um microfone, nunca desejei uma plataforma. Se você nunca desejou, por que você está falando? Porque quem nunca desejou não precisa dar explicação. Se você está o tempo todo falando que você nunca desejou, que Deus quase que forçou e te obrigou a botar uma faca no seu pescoço, alguma coisa tem, meu filho. E a gente precisa ser inteligente para perceber. É ou não é? Com uma necessidade urgente de dizer que parece que é Deus que está obrigando. Uma vez eu vivi isso. Quando eu fui fazer meu exame probatório para o Ministério Pastoral, alguns anos atrás, naquela época era assim. Eram vários pastores, você sentava e fazia uma banca examinadora. E eles começavam a perguntar várias perguntas teológicas, de escatologia e vários temas. E os pastores começavam a fazer as perguntas. Quando um começou, um senhorzinho, um pastor Veloso, era bem de idade. Nunca vou me esquecer desse dia, meu Deus, que prova. Cheio de homem na sala, eu, meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Eu pensei, né? Vai começar. E aí ele perguntou para a primeira pessoa, o primeiro aspirante, era o primeiro seminarista. Por que você deseja um ministério pastoral? Por que você deseja ser um pregador do evangelho? E aí ele começou, olha pastor, veja só, na verdade, foi Deus que me chamou, porque eu nunca desejei isso. Deus sabe no meu coração que eu nunca quis, não sei o que. Aí, quando ele começou com esse discurso, eu falei, tô frita. Eu digo, acabei de perder toda a minha espiritualidade. Pensei, vão me julgar como carnal, porque eu sempre quis. Falei, vou falar o quê? Aí quando ele disse isso, parece que foi uma reação em cadeia. Todo mundo também, né? Porque eu poderia ter feito isso e tal. Mas Deus me tal. Quando chegou minha vez que o pastor perguntou, e você, Thalita, por que você deseja um ministério pastoral? Eu falei, pastor, o senhor vai me perdoar, mas comigo foi totalmente diferente. Eu sempre quis, pastor. Eu sempre desejei ser missionária, pregar o evangelho. Eu fui dormir escutando as histórias dos missionários a minha vida inteira, pastor. Se Deus não me chamasse, eu ia dizer, Deus me chama, por favor. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser verdadeiro, gente. A gente tem que parar de dar desculpas. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Não tem mal algum você dizer, eu desejo ser usado por Deus, eu desejo ser um grande líder, eu desejo ser uma mulher de Deus, eu desejo ser um homem de Deus. Não entenda isso como negativo, não, pelo amor de Deus. Seja bíblico, seja verdadeiro. Se você deseja excelente obra, você deseja. E você precisa dizer sim quando Deus te chamar. Você precisa parar de dar desculpas. As desculpas só nos afastam de Deus. Na verdade, as desculpas são uma afronta para Deus. Porque quando damos desculpas, nós estamos dizendo que Deus não pode fazer. E não é nada sobre nós. É tudo sobre aquilo que Ele pode fazer. Mas quando você avança em obediência, você agrada o coração de Deus. Amém? Chegamos no fim. Era isso que eu queria que vocês fizessem. Vamos fazer de novo? Chegamos no fim. Quando tu sair daqui, tu posta. Quem não foi, perdeu. Tô brincando, gente. Pastora vingativa. É não. Tem gente que depois que a pessoa diz assim, chegamos no fim, a pastora quer que a gente diga, ai meu Deus, vai sair no outro dia no fuxico. Não sei o que, pastora gosta que as pessoas dizem que gostou da palavra. Tá ficando insuportável viver, não é? Você não pode nem brincar. Eu falo, gente, não leva a sério. Eu sou nordestina, eu gosto de rir, de brincar. Mas se tua vida aí tem uma nuvem negra na tua cabeça, tá repreendido, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, seja leve, seja leve. Pelo amor de Deus. Não é? É tanta lepra no coração. Tem gente que a pessoa não pode ser nada. Se você é alegre demais, é exagerado. Ri muito alto, tá querendo aparecer. Faz as coisas com muita excelência, gosta da fama. Abraça as pessoas e tira foto, quer estar com os outros. Fala, gente, pelo amor de Deus, se cure.
Em nome de Jesus. Mas vamos voltar. Hoje eu tô quente. O time. A nossa última palavra é o time. Se você assistiu do ano passado e não assistiu, também precisa, porque a de Paulo é sensacional. Todos os anos, na última palavra, eu deixo o último TED com um tema um pouco mais curioso, mais investigativo, para que você entenda. Não estou entendendo nada disso. Com Paulo foi assim, com Moisés também, mas você vai entender. A minha última ministração é provar como Moisés viveu o que ele viveu, porque ele realmente tinha uma identidade bem construída em Deus. E isso é provado na capacidade que ele tinha de trabalhar em estado colaborativo. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu li vários livros sobre educação de filhos, maternidade. Porque quando a gente está grávida, a gente quer ser a melhor mãe do universo, né? E eu lembro que eu li muitos livros. Até quando a gente fez a nossa escola de mães na plataforma, foi fruto de todas essas leituras que a gente já tinha feito na época da maternidade. Porque a mulher grávida, ela só fica grávida, geralmente você está ali 24 horas pelo bebê. E eu me lembro de ter lido um livro chamado A Teoria das Inteligências Múltiplas, de Gardner. Tem gente que anota. Não precisa ler, gente. É um livro dessa grossura, tem mais de 600 páginas. Eu vou resumir ele em 1 minuto para você, nem vou lhe cobrar nada. O livro fala, é uma pesquisa científica e mostra que cada pessoa, cada indivíduo, ele tem uma inteligência específica. São inteligências múltiplas. Ele fala da inteligência sinestésico-corporal, que é a inteligência dos atletas. A inteligência musical, que certamente tem inteligência de Tiaguinho, que fica aqui tocando para mim o culto todinho. Ele e Og são ministros de louvor na nossa igreja do amor. Você pode agradecer pela vida deles? E por um louvor tão lindo, consagrado, ungido, cristocêntrico, que exalta o nome do Senhor. A gente deixa a casa, a família e tantas coisas para estar aqui servindo. Muito obrigada, Tiaguinho e Og. Então, quando eu li aquele livro, ele fala de várias inteligências. Inteligências musical, a inteligência intrapessoal, interpessoal. Tem a inteligência lógico-matemática, que claramente eu não tenho. Nunca fui boa em matemática. Mas cada pessoa tem uma inteligência específica. O que é isso? A ciência só corrobora aquilo que as escrituras nos ensinam. E Romanos diz que nós somos muitos membros de um só corpo. Cada pessoa tem o seu papel no corpo. Tem a sua função. Uma função pré-determinada e específica. E que nós fluímos juntos. Então a maior prova de alguém que entendeu a sua identidade, essa pessoa sabe fluir em cooperação, em estado colaborativo. E a gente vê isso na vida de Moisés através de Arão. Arão foi alguém que ensinou interdependência para Moisés. Êxodo capítulo 4, do 10 ao 14 diz: Disse porém o Senhor a Moisés, quando ele diz: Eu nunca tive como falar, eu sou pesado de língua e tal. Eu não sei vocês, mas eu me perguntei por muito tempo, por que na sarça o Senhor não curou Moisés? Porque vamos falar a verdade, a sarça foi um momento sobrenatural da presença de Deus. Deus poderia ter curado Moisés ali. Deus poderia ter dito assim, qualquer possível gagueira que os estudiosos dizem que ele tinha, ou até uma insegurança, e ter feito dele um grande orador ali. Porque ele ia precisar. Por que Deus não tocou em Moisés e disse: receba agora, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Quando você abrir sua boca, você vai saber o que dizer. Por que Deus não fez isso? Por que às vezes... Sabe por quê? Porque às vezes Deus permite que algumas limitações permaneçam na nossa vida só para nos ensinar a buscar no outro aquilo que a gente não tem. É forte. Às vezes Deus vai permitir que a gente tenha limitações, que a gente tenha falhas, que a gente passe por situações sem vencer isso aqui, só para nos ensinar a tirar no outro aquilo que ele depositou no outro. Aí Deus diz assim: ok, Moisés, então vamos fazer o seguinte, eu falo com você, você fala com Arão e Arão fala com o povo. Mas quantas pessoas estão sozinhas porque elas ou se acham superior demais, que ninguém pode lhes falar, ou elas se acham inferior demais, que não pode acrescentar nada a ninguém. É por isso que eu digo, identidade é uma linha tênue, fina, perigosa. Você precisa encontrar um lugar de equilíbrio, nem além, nem aquém.
Eu amo que Moisés soube trabalhar em estado colaborativo com Arão. E a gente precisa disso, gente. Sempre vai ter alguém que tem uma coisa que a gente não tem e a gente pode acessar nessa pessoa. Para de achar que você é o Whitney Houston celestial. Para de achar que você é o melhor, que só você sabe. Que você tem todas as respostas do mundo, todas as habilidades. Porque a gente não tem. A gente é bom numa coisa e pode ser bem ruim em outras. Vamos falar a verdade. E não tem problema nenhum nisso. Porque naquilo que nós temos falta, a gente pode tirar no outro. Sabe qual é o maior problema? As pessoas não conseguem se relacionar porque não entendem esse princípio. Na minha casa, se você me conhecer de perto, você vai ver. Eu e meu marido, nós somos pessoas totalmente diferentes. E eu amo. Porque pensa como a gente se dá bem. Tudo que ele não tem, eu tenho. Tudo que eu não tenho, ele tem. Eu sempre falo, é João e Batista. Hiroshima, Nagasaki. Porque vocês não têm noção, gente. O meu marido, vocês não têm noção. Ele é muito, muito calmo. Ele é muito manso. Ele é muito amoroso. Ele fala, eu te amo pra todo mundo. O porteiro do prédio. A pessoa acabou de conhecer, te amo. Eu falo, meu Deus, vão pensar errado dele. E quando ele manda um áudio no WhatsApp, você coloca 2 vezes, aí você diz assim pra pessoa, coloca 2 vezes. Não, já tá no 2 vezes. Já tá. E eu sou super acelerada. Faço 1 milhão de coisas. E o que acontece? Às vezes quando ele precisa se acelerar, eu acelero ele. E quando eu preciso me acalmar, ele me acalma. É assim, gente. Na vida a gente precisa aprender a tirar do outro aquilo que a gente não tem. A gente precisa trabalhar em estado colaborativo. Isso é ter uma identidade bem construída. Arão foi essa figura de interdependência com Moisés. Mas não só foi Arão. Teve uma outra pessoa que provou que a identidade de Moisés era bem construída. Jetro, o sogro. Porque vamos falar a verdade. Gente, Moisés trabalhou quanto tempo com o sogro? 40 anos. Trabalhar com a família já não deve ser uma coisa muito fácil. Pro sogro, nada contra os sogros, gente. Tem gente que vai dizer, pastor, não. Os sogros são gente boa, as sogras também. É só uma brincadeira. Mas tem uns que são processados. Só pra descobrir quem tem o sogro processado. Quem ri muito alto é porque tem. Vamos falar a verdade. 40 anos ele trabalhou pro sogro. Só que não foi qualquer sogro. Para e pensa comigo. Eu gosto de mostrar a Bíblia, um entendimento para você. O sogro dele não era uma pecinha muito boa, não. Porque o texto diz que ele trabalhou 40 anos cuidando de um rebanho que não lhe pertencia. Ou seja, o sogro não foi capaz de dar um bode para ele, uma vaca. Trabalhou 40 anos cuidando do rebanho de quem? Ele, 40 anos já tinha dado para ele construir o rebanho dele. Foi ou não foi? Mas ele trabalhava cuidando do rebanho do sogro. De repente, Deus muda a história de Moisés de maneira sobrenatural e cinematográfica. Tira ele de coadjuvante da história, tangedor de bicho no deserto, e faz ele o líder de uma nação de 3 milhões de pessoas. Faz ele o chefe, o cara, o procurado, o boss, o águia dourada. Todo mundo queria Moisés. A varinha dele fazia milagres. Do nada ele tem aquela virada. Que Deus às vezes faz essas coisas. E aí, desse do nada, na virada, quem aparece? O sogro, Jetro. E diz o que para Moisés? Está fazendo tudo errado. Foi, ele disse assim, você está sobrecarregado, você deveria fazer isso desse jeito, daquele tal. Se fôssemos muitos de nós aqui, ia dizer, o quê? Eu passei 40 anos trabalhando para você. Você não me deu nada, não fez nada por mim. Agora que Deus mudou minha vida, minha sorte e minha história, eu estou experimentando sabor de mel. Mas ele fez isso? Ele fez isso, gente? Não, ele não fez. Ao contrário, ele ouviu o sogro. E não somente ouviu, ele obedeceu.
Tem gente que está dizendo, é para mim. É. Deus está falando. Sabe por quê? Ter uma identidade bem construída é aprender a ouvir. Seja quem for. Na hora que a gente precisa. E por fim, ter uma identidade bem construída é aprender com Moisés na figura de Josué. Porque Arão ensinou interdependência. Jétro ensinou aprender a ouvir. E Josué ensinou que alguém que tem uma identidade bem construída sabe passar o bastão. Sabe abençoar. Sabe passar adiante. Eu amo que Moisés mostrou quem ele era no momento mais difícil da vida dele. Porque ele caminhou com aquele povo no deserto por anos. Moisés era um grande líder. Gente, Moisés era tão bonzinho. Ele fazia tudo pelo povo. O povo estava com fome, enjoado da comida. Deus, manda carne para esse povo. Manda codornizes. Deus mandava. O povo queria beber água pH10. Essa água tá barrenta. Eu quero... Ai, a mulher que disse que eu só tomava água. Fera a rocha, sai a água. Tudo que o povo queria, Moisés estava ali. Deus, o povo, Deus, o povo. De repente, quando Moisés toma uma decisão errada, ele é impedido de entrar na terra prometida. Eu não sei você, mas eu chorei. Não, Moisés não, poderia ser eu, mas Moisés não. Moisés era gente boa. Mas é aí que ele prova quem ele é. Porque no momento que ele recebe o não, ele entende que o ministério chamado não é sobre nós, é sobre o nosso propósito. Ele mostra que o propósito é muito maior do que nós. Então o que é que Moisés faz? Ele encoraja a multidão a seguir sem ele. O texto diz: o Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, atravessará pessoalmente à frente de vocês. Gente, Moisés está dizendo, gente, Deus me disse que eu não vou, mas fica tranquilo. Deus vai atravessar a frente de vocês. É como se ele estivesse dizendo, eu nunca fui à fonte, eu sou só um canal. Que é isso? A prova de uma pessoa que tem uma identidade bem construída. Você está dizendo, gente, não se preocupa, Deus vai adiante de vocês. E depois, profetiza que aquele povo, sob uma nova liderança, vai viver coisas maiores. Não é para todo mundo não, viu? Não é não. Ele poderia ter dito, ninguém me ajudou com esse povo processado no deserto, pois agora eu não vou dar a mão para ninguém não, pois se vire sozinho com esse povo. Foi isso que ele fez? Ele disse, vocês vão viver coisas maiores com Josué. Vocês vão experimentar ainda maiores milagres. E por fim, ele honra o seu sucessor na frente de toda aquela multidão. Ele diz assim, então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, irá adiante de vocês. Porque o Senhor dará a esse povo a terra que jurou aos seus antepassados que daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à frente e estará com você e nunca o deixará e jamais o abandonará. Não tenha medo, não desanime, somente seja forte e corajoso. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você está um pouco cansado, desanimado. Eu quero que você não deixe que nada atrapalhe você nesse momento. Eu queria que você me escutasse com muita atenção. Eu não sei qual foi a sua origem. Se assim como Moisés você viveu uma origem dolorosa, difícil. Eu não sei. Eu não sei se você ainda nos primeiros dias da sua vida sofreu um sentimento de rejeição, de orfandade. Não sei como foi sua origem, não sei se você cresceu em meio a crises. É fato que a vida às vezes é bem difícil de lidar. Nós enfrentaremos dores e aflições. Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai abandonou a família. Traiu minha mãe, foi viver com outra mulher. Quase que um caso muito repetido no Brasil. E aos 3 anos de idade, eu esqueci que tinha pai. Ele simplesmente nunca mais ligou, não quis saber. Depois, eu passei a minha vida toda dedicada ao Senhor. E quando eu me casei,
Passei alguns anos casada e engravidei e perdi minha primeira filha. Se você já ouviu meu testemunho, você sabe a história. Se você não ouviu, escuta, vai valer a pena. Foram dias difíceis. Mas Deus tem sempre um momento para ter um encontro com a gente no meio de uma situação. Deus tem sempre aquele momento que Ele revela a sua verdadeira